Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar algo muito especial, especialmente porque estamos chegando numa data tão importante e que devemos celebrar muito, que é o nascimento de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Gostaria que nós pudéssemos atentar para José. José é uma pessoa que pouco aparece na vida de Jesus depois do seu nascimento. Nós não sabemos o que aconteceu com José. Possivelmente ele tenha falecido, mas ele nos mostra e demonstra ser um homem de grande caráter. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida pelo Espírito Santo, apesar que ele ainda não tinha essa compreensão na sua mente, com certeza foi momentos difíceis para ele, de revolta, de tristeza e de outros sentimentos mais profundos, às vezes até se indagando: poxa, Maria foi fazer isso comigo? Acredito que Maria tenha contado para ele que de fato estava grávida do Espírito Santo. E possivelmente ele não estava acreditando naquilo. Mas mesmo ele talvez não acreditando, mesmo ele passando por aquele momento difícil, a Bíblia nos diz que ele era um homem justo. Essa palavra justo nos mostra que era um homem de acordo com a lei. Ele seguia a lei corretamente. Ele entendia da lei. E possivelmente José sabia que o destino de Maria, se ele revelasse publicamente, era o apedrejamento. E com certeza isso doeu muito no coração dele, porque além dele ser justo, a Bíblia diz que ele não queria infamar, não queria colocá-la numa situação constrangedora, não queria que ela sofresse por causa desta situação. Ou seja, havia a justiça, mas havia o amor, havia a bondade, havia a misericórdia no coração desse homem. Ou seja, ele era muito mais do que um seguidor da lei. Ele era uma pessoa que tinha um coração muito nobre. E devido a essa nobreza do seu coração, a Bíblia nos diz que ele resolveu deixá-la secretamente. E se deixá-la secretamente, pode ser: olha, eu vou embora, nós vamos já acabar com tudo isso e você fica no seu canto, eu vou para o meu canto e nós não vamos buscar nada e possa fazer você sofrer legalmente. Ele toma uma decisão nobre, linda, mas ao mesmo tempo sofredora. Isso nos mostra uma coisa: nem todas as decisões nobres, nem todas as decisões baseadas no amor, significa que a gente não vá sofrer. Nós vemos que a história de Jesus vai culminar exatamente na sua morte. E essa morte está baseada no amor de Deus. No amor de Deus por nós. Ou seja, o aspecto da nobreza do amor às vezes leva ao sofrimento para beneficiar a outra pessoa. E é exatamente isso que nós vemos em José. Ele tenta beneficiar Maria
para evitar um sofrimento maior. Isso foi muito nobre. E assim também nós devemos aprender como José, sermos mais nobres, não simplesmente basearmos na lei e esquecermos a misericórdia, e esquecermos a benignidade, a bondade também. Isso é muito importante na vida de todos nós. E isso mostra o caráter de José. E esse caráter de homem nós precisamos ver hoje nas vidas das pessoas. Nós precisamos tê-lo mais fluentemente, mais derramadamente na nossa sociedade, na nossa igreja, na vida de todos. Portanto, eu digo para vocês, seja mais nobre, nobre de coração. Mesmo tendo a possibilidade de usar o rigor da lei, às vezes use a nobreza para a glória de Deus. E por causa dessa nobreza de José, também, ele recebe a bênção da visita de um anjo que vem e conversa com ele, fala com ele e diz para ele que Maria teria um filho, sim, e esse filho era obra do Espírito Santo. E, portanto, ele não deveria temer de receber Maria como mulher dele. Ou seja, o sonho de José não estava ofuscado o casamento, e sim, ele iria casar com ela. Sim, ele iria constituir uma família com ela, como fez. Deus premia aqueles que são nobres de coração. Ainda que pareça sofrido os atos de nobreza, mas Deus premia essas pessoas. E exatamente, Deus deu a ele a possibilidade de ouvir de um anjo a verdade, de confirmar talvez aquilo que Maria já havia dito para ele. Esse filho não é de homem, esse filho é do Espírito Santo. E nos diz a palavra de Deus que o anjo disse, olha, você vai participar na vida desse menino. Primeira coisa que você vai fazer é dar um nome para ele, o nome que deve ser Jesus. Você vai pôr o nome dele, nele, e esse nome será Jesus. E o anjo diz mais, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha só, ele recebe a bênção não só de pôr o nome, de receber Maria como sua esposa, mas também de saber o futuro daquela criança, ou seja, a profecia a respeito da morte de Jesus e daquilo que a morte traria, a salvação do povo dos pecados deles. Que bênção! Por isso, a nobreza sempre é premiada. E eu não falo nobreza no sentido de título, mas no sentido do caráter. Um caráter nobre, um caráter humilde, um caráter compassivo, um caráter que às vezes até parece perder para si algumas coisas. Parece que José estava perdendo algumas coisas quando ele dispensa Maria secretamente. Mas a nobreza tem a premiação. Pense nisso, reflita nisso, tenha um caráter melhor. Deus o abençoe e tenha um bom Natal. Amém.